Oi, crocheteiras! Tudo bem com vocês? Nessa videoaula eu vou estar ensinando a vocês uma técnica maravilhosa que é colocar um forro com a costura invisível. Ou seja, é uma costura que a linha não fica aparecendo. E vou estar ensinando também a colocar o bojo juntamente com o forro. E essa técnica você pode usar em qualquer peça de crochê que precisa de forro ou de bojo. E hoje eu vou estar usando esse maiô que eu fiz para um cliente para estar ensinando a vocês a colocar o forro. E se vocês quiserem uma videoaula para aprender a fazer esse maiô passo a passo, é só comentar aqui no vídeo, seguir o meu canal e ativar o sininho de notificações. Assim, toda vez que eu postar um vídeo novo, vai aparecer a notificação para você. Agora vamos à lista de materiais que vamos utilizar. Nós vamos precisar de um giz para tecido, uma linha de costura, de preferência na mesma cor do tecido que você vai utilizar. Vamos precisar de uma agulha de costura, uma tesoura, alfinetes, uma agulha de tapeceiro, um pedaço de barbante, um par de bojo no tamanho que você quiser e o tecido Elanca Light. Tem outros tecidos que dá para usar como forro, porém eu gosto dele porque ele estica bastante e é bem macio. E eu vou deixar a lista de materiais na descrição aqui do vídeo. Vamos começar fazendo a marcação aonde vai ficar o bojo. Vamos fazer essa marcação com a agulha de tapeceiro e o pedaço de barbante que eu falei no início. Não precisa ser exatamente um pedaço de barbante, pode ser uma linha qualquer que dê para você ver a marcação certinho, tá? Na hora de colocar o forro. E você vai começar a marcação aqui na lateral do seio. Você vai virar seu manequim de lado e vai começar a marcar aqui o final da lateral do seio. Aí você vai colocar a agulha e vai puxar e vai colocando a agulha assim em um espaçamento grande, porque a linha precisa aparecer mais no lado de dentro, que é onde vai colocar o forro, tá? A linha não precisa aparecer muito aqui do lado de fora. Então vocês vão fazer exatamente igual eu estou fazendo aqui no vídeo. E se você não tiver um manequim, não tem problema, você pode estar usando o seu corpo como medida, tá? Você pode estar vestindo a peça, ou se a peça não caber em você, você só põe ali por cima do seu busto, né? Pra ver mais ou menos a região onde vai ficar o seio, pra você estar fazendo essa marcação. Agora, com o seu dedo, você vai verificar onde termina a parte de baixo do seio para estar fazendo a marcação embaixo. E você segue fazendo a marcação na parte de baixo. E sempre olhando se a marcação vai ficar retinha. Chegando aqui na lateral, vamos seguir marcando igual fizemos na lateral do outro lado. Terminei minha marcação e essa marcação vai servir pra gente saber onde deve ficar o bojo certinho, tá? Pra não ficar torto no seio. E essa parte de baixo da marcação vai servir pra gente estar fazendo a costura para o bojo não ficar descendo pra região da barriga. Agora vamos fazer o corte do tecido usando a peça em crochê como molde. Essa parte da calcinha já está forrada porque de início eu iria forrar só a parte da calcinha e a parte de cima, onde vai ficar o bojo, que é a parte do seio. Porém eu percebi que não ia ficar muito legal, então eu resolvi forrar o maiô todo. Então eu vou forrar somente a parte de cima e vou emendar aqui com a parte de baixo onde eu já forrei. E se você vai forrar o maiô todo, eu aconselho você a fazer o corte do tamanho do maiô todo logo para não ficar essa emenda. Só que com essa emenda que eu vou fazer não fica feio. E se você quiser estar fazendo igual eu vou fazer aqui no vídeo, você pode estar fazendo também. Uma dica importante aqui para vocês. Esse tecido tem bastante elasticidade somente no comprimento dele. Olha só, no comprimento ele estica bastante. Já na largura ele não estica muito, ó, como vocês podem estar vendo aqui. Então vocês vão arrumar o tecido de uma forma que ele estique na largura e no comprimento.
Então você vai arrumando e puxando para ver se ele está esticando na largura e no comprimento. Isso é importante para melhorar o ajuste no corpo quando for vestir. Depois que você encontrou a posição do tecido para esticar dos dois lados, você vai esticando a sua peça para estar fazendo o corte depois. Isso é necessário para que o tecido do forro não fique franzido na hora da costura. Agora vamos começar a marcação com o giz no tecido. O corte precisa ser um pouquinho maior do que sua peça em crochê. Então você precisa ver o limite do tamanho da sua peça, igual eu estou vendo aqui na minha, e vai marcar com um dedo ou 2 centímetros maior que o tamanho da sua peça. Se você cortar exatamente no tamanho da peça, você não vai conseguir fazer a costura. E se você não quiser marcar com o giz e depois fazer o corte, você pode estar cortando direto sem fazer a marcação com o giz. E lembre-se, o corte precisa ser um dedo ou 2 centímetros maior que o tamanho da sua peça. Aqui eu já começo a minha marcação com giz e vou acelerar um pouquinho o vídeo para não ficar muito grande. No vídeo não dá para ver muito bem a marcação que eu estou fazendo, mas pessoalmente dá para ver. E se você está gostando desse vídeo, está sendo útil para você, deixe seu like, deixe seu comentário, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para acompanhar todas as videoaulas e dicas que eu vou estar postando aqui no meu canal. E não se esqueça de compartilhar esse vídeo para uma crocheteira que precisa dessa dica maravilhosa. Assim como eu aprendi essa técnica e estou compartilhando com vocês de forma gratuita através dessa videoaula. Terminei de fazer minha marcação, agora é só cortar. Essa parte eu vou pular porque para fazer o corte é bem simples, é só seguir a marcação que você fez. Já estou com meu tecido cortado, agora eu vou arrumar o tecido em cima da peça para não ficar torto na hora da costura. Eu vou tirando os alfinetes da casinha deles para ficar melhor na hora de colocar os alfinetes no tecido. Agora nós vamos dobrar o tecido para baixo, alinhando ele certinho com a outra parte. Prontinho, agora nós vamos começar a prender o tecido na peça de crochê com o alfinete. E se você está fazendo igual eu, emendando um forro com o outro que já está colocado, você olha direitinho para ver se não tem nenhum espaço entre um forro e outro. E eu vou seguindo aqui, arrumando o tecido e colocando o alfinete para prender. E vou fazer assim na peça toda. Prontinho, essa parte já está toda presa com alfinete. Agora eu vou ensinar a fazer os cantinhos. E você vai arrumando sempre o tecido, porque ele puxa um pouquinho na hora que você coloca o alfinete. E isso é necessário para não ficar torto na hora que você for costurar o forro. Aqui eu vi que esse cantinho vai ficar grande, então eu vou cortar um pouquinho, para não ficar muito tecido dobrado para dentro. Daí você pode estar fazendo assim. Viu que ficou muito tecido sobrando no cantinho, você pode estar cortando. Chegando nessa parte aqui, você vai arrumando o tecido um pouquinho antes do limite da peça, assim como eu estou fazendo. Essa distância que você tem que deixar é de 1 centímetro. O tecido precisa ficar um pouco soltinho na parte de dentro, para não correr o risco de quebrar a costura na hora de vestir. Então fique atenta nesse detalhe para não correr o risco de quebrar a costura do forro. E com isso também ajuda na colocação do bojo. E seguimos aqui prendendo com alfinete. Essa parte é repetitiva, então eu vou avançar um pouquinho o vídeo. E quando chegar no cantinho eu volto com vocês. Cheguei aqui em um cantinho e vou arrumar aqui com vocês, para vocês observar como que eu arrumo o cantinho. E eu vou seguir aqui na linha da marcação que a gente fez no início, da parte lateral do seio. Cantinho arrumado, agora vamos seguir arrumando e colocando o alfinete no tecido. E vamos fazer esse processo até o final da peça. Chegamos na parte de mais um cantinho e vou estar mostrando aqui para vocês novamente. Eu vi que ia ficar muito tecido sobrando, então eu vou cortar um pouquinho do tecido.
Agora, faltando terminar somente um lado da peça, vamos colocar o bojo. E eu coloco o bojo com essa parte virada para a peça em crochê, acima da linha branca, que é a nossa marcação da parte de baixo do seio. Agora eu amasso o bojo para ficar melhor para costurar depois. E vou fazer o mesmo processo com o outro bojo. Agora seguimos arrumando o tecido e colocando o alfinete. Cheguei aqui no final da minha peça e vou tirar esse alfinete para arrumar melhor esse canto. O tecido vai ficar um pouco grande, então eu vou cortar um pedaço desse tecido. Finalizamos a parte com o alfinete, agora vamos para a parte da costura. Para fazer a costura do forro, não é muito bom usar uma linha muito fina. É bom usar uma linha mais grossinha um pouco, para não correr o risco de quebrar fácil. E é sempre bom usar uma linha da mesma cor do tecido do forro. Isso ajuda a costura a ficar mais imperceptível. Depois que você colocou a linha na agulha, você faz um nozinho bem no final da linha. Agora nós vamos começar a nossa costura. Eu vou tirar aqui o alfinete para ficar melhor, porque a gente vai começar escondendo o nozinho que a gente fez na ponta da linha. Nós vamos esconder por baixo do tecido do forro, então eu vou afastar um pouquinho o tecido e vou inserir minha agulha aqui, igual vocês estão vendo no vídeo, tá? Passando de um lado para o outro. Daí eu puxo minha linha toda e eu puxo a linha devagar para não correr o risco de embaraçar a linha. Agora eu passo novamente a minha agulha no crochê de um lado e outro, pra gente tá fazendo um nozinho com a linha. Aqui você não puxa a linha toda, tá? Deixa ela uma argolinha assim, daí você vai passar a agulha por dentro da argolinha que ficou e vai puxar para dar um nó, para ficar bem seguro na peça de crochê. Agora vamos começar a costurar o tecido no crochê. Você vai segurar o tecido com o dedão, igual eu estou fazendo no vídeo, e vai entrar com a agulha bem próximo da linha, igual eu estou fazendo aqui no vídeo, ó. E eu coloco a agulha deitada, tá? Não é em pé. Eu coloco ela deitada e passo por dentro do tecido e vou pegar aqui, ó, o meu crochê e vou puxar. Depois que você puxou a linha, você arruma direitinho, tá? Para não ficar muito acochado a costura. Eu vou introduzir minha agulha novamente, bem próximo de onde a linha saiu. Aqui tá minha linha e eu vou introduzir minha agulha bem próximo dessa linha. Agora eu entro por dentro do tecido com a agulha na horizontal, passo pegando um pouquinho do crochê e puxo a minha linha. Sempre puxando a linha devagar para não embaraçar. Chegando na parte onde tem o alfinete, você retira ele para poder introduzir sua agulha mais fácil. Você introduz pegando o tecido e pegando o crochê e puxa sua agulha. E a nossa costura vai ficando com a linha invisível. Olha que perfeito que fica, sem a linha mostrando. E você não puxa muito a linha para não ficar assim franzido, tá? Você sempre vai arrumando assim, ó, puxa um pouco para não ficar muito apertado a costura. Eu coloco minha agulha novamente no tecido bem próximo de onde saiu a linha, entro por dentro do tecido, pego o crochê e puxo minha agulha. E você vai repetir esse mesmo processo no crochê todo. E olha só como a nossa costura está ficando. A linha é super invisível e essa é uma técnica maravilhosa para estar usando para colocar forro. Eu vou acelerar aqui um pouquinho o vídeo porque esse processo é bem repetitivo. E quando eu chegar em um dos cantinhos da peça, eu volto com vocês para estar ensinando a fazer o cantinho. Cheguei aqui em um canto e a gente vai fazer o mesmo processo. Só que eu vou mostrar aqui para vocês verem certinho como que eu faço. Veja só como está ficando o nosso trabalho. A linha totalmente escondida e o seu também deve ficar desse jeito. Se não ficar desse jeito, tem alguma coisa errada.
Se for necessário, volta o vídeo, veja de novo o passo a passo eu ensinando e tenta fazer novamente, porque a linha tem que ficar totalmente escondida. Aqui no cantinho não tem segredo, ó. Eu vou entrar igual eu ensinei para vocês, passando a agulha por dentro do tecido e passando pelo crochê e vou puxar a minha linha. E conforme eu vou chegando no alfinete, eu vou tirando ele para ficar mais fácil de costurar. Daí eu entro aqui, ó, novamente e passo por dentro do tecido, passo a agulha pelo crochê também, até sair do outro lado e puxo minha agulha. Lembrando que não precisa puxar muito, tá? Para o ponto não ficar muito apertado, porque isso interfere na hora de vestir e pode quebrar a linha. Olha só, e a nossa costura no cantinho ficou assim. Aí você segue costurando aqui normalmente, tá? Igual eu ensinei. Se você tiver com dúvida, não tá conseguindo fazer, você vai voltando o vídeo, repetindo o vídeo até você conseguir aprender. Essa é uma dica que eu dou principalmente para quem é iniciante, tá? Que tá aprendendo a fazer costura, tá aprendendo a fazer crochê. É essencial tá voltando o vídeo sempre que você não entender, tá? Até você conseguir fazer igual o vídeo. Cheguei em mais um cantinho aqui da peça e vou fazer aqui com vocês novamente, tá? Terminei mais um canto aqui com vocês e na próxima parte eu vou estar ensinando vocês a trocar de linha. Caso a sua linha acabe antes de você terminar de colocar o forro, na próxima parte eu vou estar ensinando isso. E olha só, aqui minha linha já está bem curtinha, já está acabando. Então já vou arrematar ela, porque se ficar menor que esse tamanho, vai ficar ruim para arrematar. Então já vou arrematar para estar trocando de linha. Vocês podem estar arrematando do jeito que vocês achar melhor. Só que eu vou mostrar aqui porque tem gente que ainda não sabe, então eu vou estar mostrando no jeito que eu arremato, tá? Igual vocês podem ver aqui no vídeo, eu afasto o tecido para ficar melhor de fazer o arremate e para o arremate ficar bem escondido por baixo do forro. Olha só, eu passo minha agulha de um lado e outro no crochê, deixo a argolinha, passo a minha agulha dentro dessa argolinha e puxo a minha agulha. E assim vai fazer um nó. E agora eu dou outro nó final sem passar a agulha no crochê. E agora eu vou caminhando com a minha agulha fazendo nó. Eu vou caminhar um pouquinho mais para baixo para o arremate ficar escondido mais embaixo. E agora eu corto minha linha, bem no pezinho. E o arremate ficou assim, ó. Eu fui caminhando para baixo para ficar bem mais escondido. Agora eu vou tirar a linha da agulha e vou colocar outra linha para continuar nosso trabalho. Pronto, já coloquei a linha na agulha e fiz um nó no final da linha. Agora a gente vai começar a costura novamente, igual a gente fez lá no início. A gente começa escondendo o nó por baixo do tecido e vai fazer um nó costurando a linha no crochê igual eu tô fazendo no vídeo. Agora eu vejo aonde eu fiz o meu último ponto com o tecido e o crochê e vou subir com a minha agulha próximo desse ponto. Próximo de onde a minha linha saiu, eu introduzo a agulha pegando o tecido e o crochê e puxo minha agulha. E vou fazendo assim até o final. Quando eu chegar no final da minha peça, eu volto com vocês para mostrar como finalizar. Cheguei aqui na parte da emenda de um forro que eu já tinha colocado na parte de baixo com o forro que eu tô colocando agora. Daí eu vou ensinar para vocês como fazer essa emenda de um forro e outro. Você vai dobrar o seu crochê igual eu estou fazendo aqui no vídeo
E próximo de onde a linha saiu, você vai entrar com a agulha no tecido até sair do outro lado e vai pegar a outra parte do forro. Pegou as duas partes, daí agora você vai puxar a agulha, exatamente igual eu estou mostrando aqui no vídeo. E a emenda de um forro e outro vai ficar assim. E eu vou fazer aqui na minha peça e quando chegar no final eu volto com vocês. Cheguei aqui no final e olha só como ficou a emenda de um forro e outro. E agora vamos finalizar essa parte. Você pode observar que esse cantinho aqui, ele não tá dobrado. E se você for costurar com ele assim, com o tempo, o tecido pode ir desfiando. Então você vai dobrar ele para dentro, igual a gente fez na peça toda, e vamos começar a costurar. Entro com a agulha entre um forro e outro e puxo. Como aqui já acabou a emenda dos dois forros, agora eu entro com a agulha no tecido, pegando também o crochê e puxo a minha agulha, até eu chegar no primeiro ponto onde iniciamos a nossa costura. E eu finalizo minha peça assim. Introduzo minha agulha até sair do outro lado do crochê e começo a arrematar minha linha e escondendo ela. Você arremata de uma forma que fique escondido o arremate. E eu arremato do mesmo jeito que eu fiz nas outras vezes. E para finalizar, eu faço esse nó com o dedo, sem passar a agulha no crochê. Escondo a minha linha e corto com a tesoura. Prontinho, terminamos de costurar o forro nas bordas. Agora nós vamos fazer a costura bem no meio, onde fizemos a marcação embaixo do seio, para o bojo ficar somente na parte de cima e não ficar descendo para a região da barriga. Aqui do lado do forro, você vai procurar onde que está a marcação que fizemos para poder estar colocando o alfinete e fazendo a costura. No vídeo não vai dar para ver, mas pessoalmente você consegue ver, tá? Direitinho. E a minha marcação está exatamente aqui. E agora nós vamos começar a prender com alfinete. Você vai procurar a sua marcação e vai estar prendendo com alfinete, assim como eu estou fazendo no vídeo. Você vai prendendo o alfinete seguindo a marcação. Não precisa prender em cima da linha, pode ser do lado, tá? Um pouco para baixo ou um pouco para cima. Só não pode ser muito distante da marcação. E na hora de prender os alfinetes, você fica atento para deixar o tecido um pouco soltinho na parte de cima, onde vai ficar o bojo, e na parte de baixo, na região da barriga. Agora nós vamos começar a costurar. Eu entro com a minha agulha por baixo do tecido do forro, passando por dentro do crochê e subo com a minha agulha por cima do forro e puxo a linha. Eu coloco minha agulha deitada e vou introduzir bem pertinho de onde a linha saiu. E vou sair com a minha agulha um pouquinho distante da onde eu entrei. Eu entro novamente próximo de onde a linha saiu para ficar só um pontinho à mostra na costura e vou sair um pouquinho mais distante com a agulha, mais na frente. Lembrando que você vai entrar com a agulha sempre deitada, pegando o crochê e subindo pegando o tecido. E a nossa costura vai ficando assim, ó, só um pontinho. Daí você vai entrar com a agulha deitada para que a agulha não ultrapasse o crochê. Porque se você entrar com a agulha assim, ela vai sair do outro lado do crochê e a linha vai ficar aparecendo. Então você entra com a agulha assim, igual eu estou mostrando no vídeo. E sempre bem próximo de onde a linha saiu, tá? Para a costura ficar só um pontinho. Eu vou costurando e retirando o alfinete. Cheguei aqui no final. Agora eu vou estar tirando o barbante que usamos para marcação, para estar finalizando a costura. Agora eu vou arrumar aqui minha peça, dando umas puxadinhas, para a costura não ficar repuxando muito o tecido.
E agora eu finalizo meu trabalho arrematando a linha, fazendo nó e escondendo a linha, igual eu já ensinei aqui para vocês no vídeo. Prontinho, galera, trabalho finalizado. Esse é meu primeiro vídeo aula aqui pro canal. Espero que vocês tenham gostado. E se você gostou, deixe seu like, deixe seu comentário, se inscreva no canal e ative o sininho de notificação para sempre acompanhar os vídeos que eu irei postar aqui no canal. E olha só como ficou o forro, ficou bem soltinho. Isso ajuda na hora de vestir, dá um ajuste melhor no corpo e não corre o risco de quebrar a costura do forro. E olha só, aqui no bojo eu costurei somente aqui no meio, para o bojo não descer para a parte do abdômen. E na parte de cima eu deixei o bojo soltinho, sem costurar o bojo no forro. Tem pessoas que costuram o bojo bem aqui no meio, no tecido do forro, né, para ficar bem preso. Só que na minha opinião, isso não é muito bom porque fica muito limitado na hora da pessoa ajustar o bojo certinho no seio. E tem mulheres que têm um seio mais separado, tem um seio mais juntinho. Então eu prefiro deixar solto aqui na parte de cima para quando a pessoa for vestir, ela mesma ajustar no seio dela. Então eu faço a costura somente no meio para estar segurando o bojo para não descer na parte do abdômen. Eu vou mostrar aqui como que ficou a frente para vocês. Olha só que lindo esse maiô. Se vocês quiserem aprender a fazer esse maiô, se quiserem o passo a passo, é só comentar aqui no vídeo que eu trago o passo a passo de como fazer esse maiô. Então é isso, meus amores. Esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Eu gravei essa videoaula com muito carinho para vocês, tá? Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link do meu Instagram, tá? Para quem quiser me seguir e acompanhar os meus trabalhos nas redes sociais. Você vai estar me motivando ainda mais a trazer mais vídeos aqui para você sobre dicas e ensinando passo a passo de como fazer vários produtos em crochê. Se você ainda não é inscrito aqui no canal do YouTube, se inscreva, tá? Para não perder nenhuma videoaula e nenhuma dica que eu vou estar postando sempre. E muito obrigada de coração, beijinhos e até o próximo vídeo.